Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e essa é a segunda parte do meu vídeo de perguntas e respostas acerca das perguntas que vocês deixaram nos comentários aqui nos vídeos que estão no meu canal. Dando continuidade então às perguntas e respostas, eu separei aqui uma pergunta do Cláudio Martins, em que ele questiona o seguinte: o federalismo que ocorreu na América Latina, confrontado ao unitarismo, é um exemplo de federalismo atípico, já que as províncias platinas não aceitavam se subordinarem a um poder central? Então, Cláudio, eu não sou nenhum especialista na história das colônias espanholas na América Latina. Eu vou responder essa sua pergunta de uma maneira mais geral, e aí você aplica essas ideias aos seus estudos, então, sobre a América Latina. Então, a gente precisa se lembrar, né, de que o Estado unitário é aquele que não tem subdivisões internas, ou é aquele Estado que, se tiver subdivisões internas, essas subdivisões não têm autonomia. Ou seja, é o caso, por exemplo, aqui de Portugal. Né? Ou seja, Portugal é um Estado unitário descentralizado, ele é subdividido internamente nos distritos, mas esses distritos eles não têm autonomia administrativa e não têm autonomia legislativa, o que é diferente do caso brasileiro. Quer dizer, o Brasil é uma federação e, nesse sentido, então, o que caracteriza uma federação é o fato de que o país é subdividido internamente e essas subdivisões têm autonomia jurídico-administrativa. E aí, de novo, né? Quer dizer, é o caso brasileiro. O Brasil, então, é uma federação, que é cada estado brasileiro, ou seja, cada unidade da federação, tem autonomia administrativa, tem autonomia legislativa, ou seja, os estados criam suas próprias leis, criam seus próprios impostos, por exemplo, coisa que no estado unitário não existe. Então, nesse caso, quando você fala sobre um federalismo atípico, quer dizer, eu entendo isso muito mais como um federalismo que concentra muitos poderes no poder central, como é o caso brasileiro hoje. Quer dizer, enquanto que nos Estados Unidos claramente existe uma federação em que o poder político está muito mais presente nos estados, lógico que eu não estou menosprezando em absoluto aqui a importância ou a força política da presidência dos Estados Unidos, claro que não, né? Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista jurídico, o governo federal nos Estados Unidos ele tem relativamente poucas funções, né? Ou historicamente poucas funções, ainda que em tempos recentes essas funções tenham aumentado, né? Por um expansionismo da presidência da República, no caso americano. Já no caso brasileiro, basta a gente pegar a Constituição brasileira e perceber que inúmeras tarefas são de exclusividade da União. Vamos pegar, por exemplo, o artigo 22 da Constituição brasileira, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, eu vou ficar só nesse primeiro inciso, né, no inciso 1 do artigo 22 da Constituição brasileira, e aí veja que já compete à União, ou seja, é uma prerrogativa privativa da União fazer um monte de coisa no caso brasileiro. Então, nessa perspectiva, a gente poderia considerar então que um federalismo é o tipo de federalismo atípico, ou seja, mais centralizado, em que a instância federal tem inúmeras prerrogativas, cabendo às instâncias inferiores, entre aspas, aqui, né? Ou seja, a instância estadual e municipal, no caso brasileiro, fazer aquilo que sobra, digamos assim. Enquanto que no caso americano é meio que o contrário, né? Ou seja, os estados americanos eles têm muito mais prerrogativas, enquanto que a União, no caso, né, o governo federal, faz aquilo que sobra. Repito, é lógico que essa lógica vem sendo alterada no caso americano, mas digamos que o caso americano seja o caso de federalismo típico, né, e os demais no caso de federalismo atípico, no caso aí do Brasil, por exemplo. Uma outra pergunta foi feita pela Tamara Souza, e uma pergunta bastante interessante acerca do pensamento do Marx. E a pergunta dela é a seguinte: fiquei com uma pequena dúvida. Gostaria de saber se aqueles que são concursados também são de alguma forma explorados, e se existe alguma classificação para isso. Quer dizer, para a gente entender aqui a pergunta, basta lembrar, né, aquele pensamento do Marx de que todo e qualquer proletário
ou seja, é o trabalhador, né? Ou seja, aquele que vende a sua força de trabalho para o capitalista, no caso, né? Ou para o burguês, usando a nomenclatura marxista, são explorados por definição devido àquela questão da mais-valia. Então não importa se o cara ganha 10 mil ou 100 mil ou 1 milhão de reais como um salário, ou seja, se ele ganhar esse dinheiro em troca do seu trabalho, na definição do Marx existe sim a exploração, já que ele sempre vai produzir mais do que o que ele ganha. E a pergunta então ela se torna bastante interessante, porque o Marx, quando escreveu, ele escreveu pensando na esfera privada, digamos assim. Ou seja, o burguês, o capitalista, né, o dono dos meios de produção, no seu sentido privado, né, e o proletário como trabalhador também na sua relação privada. Então a gente estava vendo ali, na análise marxista, a análise das relações econômicas e de poder entre duas pessoas que estão na esfera privada, digamos assim. Agora, o Estado, ele compete ou ele faz parte da esfera pública, né? E nesse sentido, é interessante a pergunta porque o Estado hoje, ele acaba por fazer exatamente a mesma coisa. Quer dizer, se a gente pega a definição do Marx e aplica, eu diria que o Estado hoje, ele faz esse papel do empresário, né? Quer dizer, é um Estado empresário, digamos assim, quando ele contrata pessoas. Claro que aqui eu não estou usando os termos técnicos, né, jurídicos, tentando deixar da maneira mais clara possível. Quer dizer, o Estado contrata as pessoas por meio de um concurso público, lógico, e a partir desse momento, essas pessoas então estão desempenhando uma tarefa, estão recebendo um salário em troca, só que eu poderia pegar então a teoria do Marx e dizer que sim, que essas pessoas também são exploradas, né, ou seja, também se aplicaria a elas a ideia da mais-valia, já que é plausível de se imaginar que o trabalho produzido ali por essas pessoas em termos financeiros seja maior do que o salário que elas ganham. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Isso é uma outra discussão sobre a produtividade do setor público, né? Não quero entrar aqui nessa perspectiva, mas seria plausível de se pensar dessa forma, já que na perspectiva marxista, repito, quando alguém recebe um salário, não importa o valor desse salário, essa pessoa é explorada porque ela produz mais do que ela ganha de salário. Então, se a gente aplica esse pensamento ao concursado, ele também é explorado, já que é plausível, repito, de se pensar que ele ganhe X, mas ele produza Y, sendo esse Y maior, né? Ou seja, sendo a sua produção maior do que aquilo que ele recebe. Então, eu acredito que sim, eu acredito que é possível colocar nessa perspectiva os concursados como sendo pessoas que também passam por esse processo de exploração vinculado à ideia da mais-valia no pensamento marxista. Agora a gente muda um pouquinho o foco das perguntas e a gente vai para a área do direito eleitoral. Então, o Ricardo Oliveira perguntou o seguinte, ficou uma dúvida, como sabemos a quantidade de deputados federais e de deputados estaduais? Então aqui, Ricardo, eu recomendo a você que dê uma olhadinha no artigo 10 da Lei 9.504. Então, eu separei ela aqui, eu vou ler um trechinho para você, né, desse artigo 10, em que ele fala justamente sobre essa questão do cálculo dos deputados, do número de deputados estaduais e de deputados federais, e também no caso do Distrito Federal, né, o número de deputados distritais que essas assembleias legislativas, essas câmaras legislativas vão ter. E isso, é claro, sem esquecer também do número de vereadores, né, no caso das câmaras de vereadores municipais. Então, o artigo 10, ele diz o seguinte, cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Então, essa é a regra do número de deputados, né? Ou seja, quantos deputados cada partido pode lançar na hora de concorrer à eleição. Já o número específico de quantos deputados estaduais cada estado vai ter, isso está no artigo 27 da Constituição, que mostra, então, como é feito esse cálculo. E aí o artigo 27 da Constituição diz, o número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais, acima de 12.
E ainda, então, e o número de deputados federais, como que isso é calculado? Então, a Constituição diz que o número mínimo de deputados federais por cada estado brasileiro é 8 e o máximo é 70. Então, considerando-se esses dois extremos, aí no meio, né, digamos assim, desses dois extremos, é feita uma proporção em relação à população. E essa proporção ela é feita tendo por base a população conforme a estimativa do IBGE. Por sua vez, o José Ferreira fez a seguinte pergunta: os partidos têm autonomia para escolher qual candidato vai ser eleito? Os partidos já fazem uma pré-seleção de quem, né, o partido vai eleger? Então são aqui duas perguntas, e aí bem rapidinho, porque isso é bem simples. No caso da primeira parte, né, os partidos têm autonomia, então, para escolher qual candidato vai ser eleito? Quer dizer, não tem autonomia no sentido de que quem elege esses candidatos é o cidadão. Agora, o que os partidos têm é a autonomia para escolher quem serão os seus candidatos. Então, essa autonomia ela é garantida no artigo 17 da Constituição, no parágrafo 1º, né, quando se diz que os partidos têm autonomia para escolher os candidatos, quando se diz que eles escolhem, né, definem os métodos de escolha dos seus candidatos. E isso também está na Lei das Eleições, a Lei 9.504, entre os artigos 7º e 10. Então, José, dê uma olhadinha nesses artigos aqui que eu falei, quer dizer, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, e nos artigos 7º, 8º, 9º e 10 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que lá está claro dizendo que os partidos têm autonomia para escolher quem serão os candidatos que o partido, então, vai lançar nas eleições. E para terminar, pessoal, tem aqui uma pergunta do Hélio Pessoa, que ele me pergunta o seguinte: qual a sua posição sobre o plebiscito? Seria oportuno um plebiscito cumulativo? Seria oportuno definirmos regras apenas para a eleição antecipada? Tanto para o Congresso como para a população, sendo apenas para a eleição antecipada, não soaria como um discurso mediador e, por conseguinte, mais viável? Quer dizer, ele fez essa pergunta aqui, já há um tempinho atrás, no âmbito do processo que foi lançado na época, né, com uma sugestão de se fazer um plebiscito para saber se queriam eleições antecipadas, dado lá o processo de impeachment da ex-presidente da República. Então, nesse caso, quer dizer, ainda aqui com um pouquinho de atraso aqui, eu peço até desculpas por isso, mas veja o seguinte, a minha opinião naquele momento era essa opinião que eu te passo agora. Eu acho que um plebiscito naquele momento seria inconstitucional. Quer dizer, ele seria inconstitucional ao meu ver, por quê? Porque o mandato constitucionalmente estabelecido para o presidente da República é de 4 anos. Então, a partir do momento em que a presidente havia sido eleita em 2014, ela teve aquele direito adquirido, né, de governar pelos 4 anos. Obviamente que isso pode ser encerrado no caso de um processo de impeachment, quando há algum tipo de crime de responsabilidade. Agora, o próprio presidente chegar e falar, olha, vamos aqui mudar as regras, né, para poder fazer esse plebiscito, ou para poder saber a vontade do povo, eu considero isso como inconstitucional, porque isso fere a própria Constituição, quando ela diz, então, que o mandato é de 4 anos. E não é aqui a questão dela abrir mão do mandato dela à época, né? Se ela quisesse fazer isso, ela poderia ter renunciado, por exemplo. Mas é que fazer o plebiscito implicaria em infringir o direito adquirido de todos os parlamentares naquele momento, que também foram eleitos, né, em 2014 e que também tinham esse direito adquirido, no caso aí do seu mandato. Então, eu acredito que naquela situação específica, fazer um plebiscito seria algo inconstitucional. Então, isso do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político, quer dizer, aquilo foi muito mais uma jogada, digamos assim, né, para tentar ali mexer com os parlamentares de uma maneira geral, especialmente quando ela colocou, né, ela falou, ó, vamos fazer um plebiscito, mas então não só a eleição para presidente da República, mas a eleição para todos os mandatos. Quer dizer, foi uma tentativa ali de envolvê-los na situação, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou aqui fazendo apenas uma análise do ponto de vista político. Quer dizer, o objetivo dela foi juntar aquilo dali, né, juntar todo mundo, colocar todos ali no mesmo barco, como se diz, né, e é algo que, como eu disse, né,
não vejo muito sentido, não via muito sentido, mesmo que fossem, como você colocou aqui na sua pergunta, né, só a questão de uma eleição antecipada, por exemplo, mesmo sendo assim mais viável, como você colocou, no sentido de acalmar os ânimos, mas seria algo que, ao meu ver, naquela época, e continuo mantendo essa posição, traria muito mais problemas, né, do que benefícios no caso. Bom, pessoal, é isso. Obviamente que eu não consegui aqui nesses 2 vídeos responder a todas as perguntas, né, que foram feitas aqui, que foram colocadas nos comentários. Várias perguntas eu respondi diretamente nos comentários e eu selecionei aqui aquelas que ou que foram mais repetidas, né, que estiveram mais presentes, ou que talvez se apresentem como mais relevantes aí nessa organização histórica, como eu falei no vídeo passado, né, eu fiz uma cronologia aqui, né, separando de um lado o pensamento, a teoria política, e agora, nesse vídeo de hoje, mais a questão aí do direito eleitoral. Então, repito, né, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras dúvidas, outras sugestões, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e, especialmente, de ativar as notificações para que vocês recebam efetivamente as notificações, seja no seu computador, seja no seu celular, dos vídeos que eu vou colocar por aqui, especialmente porque no mês de janeiro eu vou disponibilizar para vocês de maneira gratuita o meu curso de metodologia científica, que atualmente é pago, né, aqui no YouTube. Então eu vou disponibilizar para vocês durante o mês de janeiro inteiro de maneira gratuita e eu vou fazer mais um vídeo explicando os detalhes sobre esse curso de metodologia científica, porque tem algumas coisas ali que eu vou alterar, então eu vou deixar isso bem claro nesse próximo vídeo que eu vou fazer. Então não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar o vídeo. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem e por estarem aqui presentes. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima.